Patrocínio Pizzaria Mandiari, Vero Internet de Verdade. Muito boa noite, amigo ligado no Correio do Imbé. Estamos aqui para mais um Esportes em Foco. Hoje, Carlos Bauer. Boa noite a todos. Renato no comando, Andréa Scherer nas redes sociais e o nosso convidado, Anísio Júnior, da Escolinha Grêmio Tramandaí, agora também projeto Grêmio Osório. Anísio, seja bem-vindo. Pode ficar à vontade para falar um pouquinho sobre os projetos da categoria de base que levam o nome do Grêmio aqui em Tramandaí e agora futuramente em Osório. Boa noite a todos, professor Anísio. Uma honra esse convite, né, do Igor, que até é pai de aluno lá da escolinha, então eu fiquei muito agradecido. A gente já tinha combinado de vir aqui, mas acabou a agenda não fechando assim. A escola do Grêmio Tramandaí já está completando 3 anos aqui em Tramandaí, ali em Tramandaí. E agora a gente está com o projeto do Grêmio Osório, que a gente inaugura dia 18 de outubro lá. Dia 16 a inauguração, até convido a todos a aparecer lá para fazer uma visita. Vai estar a taça da Copa do Brasil lá, igual teve aqui na inauguração de Tramandaí. E, na verdade, a gente já trabalha com escolinha aqui em Tramandaí há 13 anos, 13 para 14 anos, só que o nosso nome antes era Cia da Bola. E aí, final de 2018, a gente resolveu fazer essa parceria, foi convidado a fazer essa parceria com o Grêmio e acabamos fechando assim, essa parceria e foi muito bom o retorno, muito bom mesmo, assim, o peso da camiseta, não por ser Grêmio, talvez se fosse Inter também, mas claro que a gente, o gremista vai puxar para o Grêmio, né? Mas o peso da camiseta traz muito aluno, a gente tem muito aluno de longe, né, com esse sonho de ser jogador de futebol. Então a gente tem aluno de Palmares, tem aluno de Pinhal, tem aluno de Cidreira, tem aluno de Osório. Tu falou que foi um convite, Anísio. Como é que funcionou esse convite? Assim, já havia a escolinha, a comunidade da Bacia da Bola, né? E daí, por já ter a escolinha, algum conhecido em comum, alguma coisa... Nós temos um conhecido aí, que é nosso parceiro demais na escolinha, que é o Thiago Cury, que é conselheiro do Grêmio em Tramandaí. E aí nisso... na verdade, até ele era diretor lá do departamento dos consulados. Uhum. E aí, como ele é gremista, até por agora virou conselheiro, ele queria ter muito uma escolinha do Grêmio no litoral. Então, na verdade, lá em 2018, no meio de 2018, ele já nos convidou para fazer essa parceria. E a gente, por ser do Grêmio, por assumir um time, digamos assim, a gente ficou com medo de não ter os alunos correr os colorados, digamos assim, de não ter adesão dos colorados, e a gente recuou. Mas quando chegou no final de 2018, a gente topou, né? Vamos para frente, vamos tocar esse projeto. E aí, na verdade, foi só um convite, ele me mostrou os passos como fazia para fazer essa parceria com o Grêmio. Na verdade, ele não facilitou nada, mas ele mostrou como era o caminho, e aí a gente seguiu. Tem bastante trâmite, assim, o Grêmio é bem organizado nessa questão das escolas conveniadas. A gente fez todo o trâmite legal, como tinha que ser, empresa registrada, negativas, contrato de locação com o local onde a gente funciona, manda foto do local, assim. E aí fechamos essa parceria. Na verdade, o convite foi porque, ele tem vontade, vamos lá, eu te ajudo, precisa só isso, e nos ajudou nesse sentido, assim. E hoje funciona lá na quadra JR? Isso, daí quando a gente iniciou, nós tínhamos no Beira-Mar ali, daí a gente funcionava no futsal do Beira-Mar e no futebol de campo do Beira-Mar. Aí como o Beira-Mar ali, quem é de Tramandaí acaba sabendo que o Beira-Mar alugou para o Assum, né? Vai virar um supermercado na quadra onde era o Beira-Mar. Então toda aquela a parte que funcionava no futsal, a gente levou para o JR e o futebol de campo continuou no Beira-Mar. Né? Carlos. Boa noite. E quais as categorias que tem vai de que idade até que idade que começa, e a partir de que momento que vocês podem mandar alguns alunos porque eu acho que o objetivo também é mandar para treinar lá em Porto Alegre para o Grêmio, né, para aproveitamento futuramente, quem sabe, de um profissional. Então, quais as idades e a partir de que momento assim que a gurizada já pode prospectar algo maior assim de ir para treinar lá em Porto Alegre? Nós trabalhamos nos moldes da mesma escola do Grêmio,
Na verdade, a nossa escola conveniada é igual os moldes, a divisão de categorias, qual categoria trabalha, igual a escola do Grêmio que funciona lá no Cristal, é igual, como se fosse uma filial. E eles indicam trabalhar dos 4 aos 17 anos. E sim, o nosso objetivo é mandar meninos para lá, mas em todos os treinamentos que a gente faz, ou capacitação lá no Grêmio, já fica, não fica dito, mas tipo, nós somos o primeiro filtro do Grêmio. Então nós já temos que fazer esse primeiro filtro para ver se o menino tecnicamente tem condições de ir lá e fazer um teste na base. Nós já enviamos muitos meninos, muitos. É como se fosse uma peneira todos os dias. Nós já somos a primeira peneira. Nós somos os primeiros olhares que os meninos vão ter. Então, como a gente está... Tipo assim, eu vou muitas vezes lá no Cristal, muitas vezes mesmo. Assim, é bem próximo. O Grêmio traz as suas escolas conveniadas muito próximas a ele, muito próximo. Tem reunião praticamente toda semana. Eu vou muitas vezes no Cristal lá. Então eu sei qual é o nível dos meninos que treinam lá. Então lá no Cristal, por exemplo, no Grêmio treina, que não se chama mais base, eles chamam agora de área de formação. Então a área de formação do Grêmio até 13 anos é no Cristal e depois é em Eldorado. Então como eu vou muito em Eldorado e muito no Cristal, eu sei o nível desses meninos na área de formação. E nisso eu comparo com os meninos que eu tenho aqui. E aí aqueles meninos que eu vejo que estão próximos ou que estão, nesse nível dos meninos que estão lá, eu mando para avaliação. Esse ano, depois da pandemia, eu mandei 2 meninos somente lá. Eu mandei o Bernardo Gomes com 13 anos e mandei o Gustavo Valenzuela com 9 anos, que são meninos que na sua categoria, um é sub-13 e o outro é sub-9, tem condições de ir lá e fazer um teste. E aí eu mandei, os 2 passaram, e aí como que é assim, não é passou no teste, eles, já agora faz parte da área de formação da base, digamos, não, volta para mais uma semana, eles remarcam mais uma semana, até o Bernardo Gomes volta, falei com a mãe dele essa semana, volta dia 18, até no mesmo dia que a gente inaugura em Osório, volta dia 18 para mais uma semana, e o Gustavo volta em novembro, daí esse é o próximo passo, é assim que funciona. Porque às vezes é o seguinte, às vezes o menino se destaca aqui na nossa escolinha, numa certa categoria, só que daí tu já compara com os que tem lá, ele não está naquele nível ainda, entendeu? E uma coisa que eu tenho que fazer é tipo, eu tenho que regular bem o menino que eu vou mandar, porque senão, a palavra não é se queimar, mas tipo, porque senão daqui a pouco eles vão olhar com outros olhos os meus meninos que eu mandar para lá, se eu mandar qualquer menino a todo momento, entendeu? Eu já tenho que mandar um menino que eu sei que tem um certo potencial, porque senão eles vão dizer assim, mas profissionalismo não filtra nada lá, tipo, manda qualquer um. Então, isso até é legal para os nossos alunos ficar confortáveis, porque eles estão sendo observados. E é do meu interesse mandar um menino que eu acredito que tenha condição, entendeu? Eu nunca vai acontecer de não, esse menino tem condição, mas eu não vou mandar. Não, o que tiver eu vou mandar. Em 2019 eu mandei muitos meninos, assim, e vários eles pediram para voltar. Alguns não foram aproveitados lá, mas daí a gente tem uma parceria com um grupo de agentes de futebol, onde a gente indica esses meninos também para esses agentes. Até a gente tem agora um que como as coisas acontecem, né? A gente mandou um aluno que se chama Léo Borges, que é um aluno de Tramandaí, para fazer um teste em Eldorado, passou uma semana lá, não ficou. Aí eu tinha essa parceria com esse grupo de agentes, a gente disputou uma competição organizada pelo Grêmio em Gramado, a Copa Tricolor, que era sub-16, categoria sub-16, a gente até foi vice-campeão nessa categoria, era muito forte a competição, a gente foi vice-campeão. E o Léo Borges, o cara me disse assim, tu tá disputando alguma competição? Aí eu disse, a gente vai disputar a Copa Tricolor. Eu disse, eu vou mandar um cara lá pra ver os teus meninos. Tu tem alguns para indicar? Eu disse, eu tenho um meia e um zagueiro. O cara foi lá e, tipo assim, o Léo Borges não errou nada a competição inteira. O cara, não, a gente vai assinar com esse menino. Assinaram com ele, isso foi em 2019. Aí veio a pandemia, em 2020, no final de 2020, quando já meio que estava liberado os CTs, eles levaram o Léo para fazer um teste na Chapecoense. E isso foi em novembro ou outubro de 2020, ano passado, vai fazer um ano agora. Ele passou no teste, está morando lá. Está jogando na base da Chapecoense sub-17, mesmo tendo 16 anos. Muito provavelmente ele vai virar jogador de futebol. Ele joga de zagueiro, de meia? Zagueiro na Chapecoense. Leonardo, é daqui também, Leonardo Borges. Está disputando agora, disputou o Brasileiro sub-17. Da Chapecoense não foi bem, caiu. Mas agora ele está disputando o Catarinense pela Chapecoense. Está super feliz lá.
Vamos ler um pouquinho aqui, ó, os comentários. O Juliano, um abraço pro Juliano, tá curtindo. Juliano do Fênix, abraço, Fênix Juliano. de Mais Luz. Cronos Meyer, boa noite. Tudo certo? O Reni está assistindo conosco. O Celso conosco. Daniel Elisiane Oliveira, boa noite. Excelente professor, tenho orgulho de meus filhos fizerem parte desta escolinha. Grande abraço, Júnior e todos da mesa. E a Andréa Scherer, nossa colega, boa noite. Boa noite, Andréa. A água pro Léo Borges, o Léo Borges zagueiro também. Alguma coisa é na água de Tramandaí, alguma coisa assim, para tem zagueiro, é né? o terceiro, É né? o terceiro zagueiro que Ibanhes, quem sabe vai Juan, analisar, né? E agora o Léo Borges. O Ibanhes, o Juan que Nossa. já está no Sassuolo, né? Já está vendido para o Sassuolo. Tem mais um. Tem um menino que fez toda a base com a gente, que ele é de Santo Antônio, mas o pai agora tem negócio em Osório, que é o Totonho ali do Vila Esportes, lá de beach tênis em Osório. Uhum. O filho dele, o João Vitor Vilaverde, é capitão na categoria sub-20 do Inter, zagueiro, fez a base toda com a gente. Até tá me devendo uma camiseta, mesmo sendo do Inter, eu vou colocar lá na parede, não tem problema. São 4 zagueiros. Até porque alguns dos pais dos meninos, os meninos até também alguns já têm essa paixão por Grêmio ou Inter, mas alguns dos pais dos meninos são colorados, mas por não ter uma escolinha exatamente, do Inter, por não ter uma escolinha com uma visibilidade maior né, na região, optam por colocar lá. Um abraço para o meu amigo Kaká Machado. Tá, o filho dele, tá vendo aí? Cara, é o seguinte, a primeira fala que eu falo para os pais assim, ele vai entrar colorado e ele vai sair colorado da escolinha. O nosso papel lá é ensinar futebol, não é transformar ninguém. Fico mais tranquilo. Não é transformar ninguém em gremista. Tipo, eu entendo o lado do pai que pensa, mas meu filho colorado, vai jogar lá, eles vão fazer a cabeça dele e ele vai virar gremista. Não, esquece. O nosso papel é ensinar futebol. Não se fala, parece estranho o que eu vou falar, mas não se fala de futebol na aula. Não se fala assim, Grêmio é bom, Inter é ruim. Como é que foi o jogo ontem? Não, nada, zero. Quanto foi o Grenal? Não, tipo, eu também acho que não tem que falar. Não, isso nas nossas reuniões entre os professores já está dito, cara, o assunto da aula não é futebol. Fala do corte de cabelo do aluno, da chuteira nova, de como ele foi na aula, mas não pergunta como foi o time, não, esquece, sabe? Tipo, o nosso papel é ensinar futebol. Sim, até porque a formação é de atletas, não é de torcedores. Não, né? com certeza não. Tipo, que tu tocou no nome do Kaká, né? Tipo, eu fiquei orgulhoso, assim, o Kaká levou o filho lá, o Cadu, para fazer aula com a gente no Sub-7, hoje era o dia dele até. E aí, agora, acho que 2 semanas atrás, fez o aniversário todo de Inter, sabe? Eu digo, que legal, entendeu? Não atrapalha em nada, é só uma camiseta que ele tá usando e tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum, assim. O Ricardo Savi Vigano mandou aqui o melhor barman, professor Anísio. Grande Fio. Rei das Caipiras. Fio, grande zagueiro da nossa várzea, né? Tipo, goleiro. Desculpa, goleiro. Ganhou Serramar, né? Ganhou tudo que podia. Tudo que podia, verdade. O Fio participa da minha turma do 2ª e 5ª de futebol lá. Por isso que me conhece bem, nosso parceiro aí. E Anísio, me diz, não sei se chamam de Anísio, eu te chamo de Júnior. Anísio. E Osório, onde é que vai ser? Como é que tá sendo lá? Onde é que é o lugar? Contato pro pessoal de Osório também? Cara, o Osório vai ser na antiga, né? Agora se chama Arena Bar Esportes, que é do Pretinho, que é um cara bem conhecido do futebol lá de Osório. E é a antiga Moreno, que é na Getúlio Vargas. Quem chega em Osório, na Getúlio Vargas para a esquerda. É atrás... eu não sei bem o que tem ali na frente, acho que é um negócio até de pádel. Eu sei onde é que é, sei. É tipo onde era um engenho. Tem uma autoelétrica ali do Tizil e do lado tem uma quadra de pádel. É atrás disso. Atrás. Passa isso, dobra à esquerda, é atrás. É boa quadra lá, é de society, né? A única coisa assim é que não é coberto, então a gente depende um pouquinho do tempo, mas por não ser coberto, justamente eu escolhi o society ao invés de campo, porque o society, tipo assim, choveu de manhã, de tarde eu consigo fazer aula. Se não estiver chovendo, eu posso fazer aula. No campo eu fico refém do tempo, né? Por exemplo, no Beira-Mar, a minha sorte é que eu tenho JR, porque no Beira-Mar, por exemplo, nesse mês eu dei 2 aulas no campo. Todas as outras choveu na terça ou na quinta, ou choveu na segunda, que daí no campo não pode usar, porque o campo se deteriora muito fácil com chuva, né? Sim. Destrói o campo, então não dá para treinar com chuva ou com campo úmido.
E aí por isso eu optei em Society em Osório. Porque justamente, se tu ficar cancelando muita aula, prorrogando muito, os alunos se desmotivam e daqui a pouco não rola mais, entendeu? Então por isso que eu escolhi Society ao invés de futebol de campo lá em Osório. E me diz uma coisa, como a gente viveu, ainda vive nessa pandemia, como é que foi a adaptação da tua escolinha? Porque teve que ficar um tempo parado, como é que foi para remotivar os pais a levarem de novo os filhos? Ou tu conseguiu fazer uma maneira da gurizada não ficar parada? Como é que foi essa questão aí? Cara, desses 13 anos aí que a gente tem de escolinha, o pior ano foi 2020, sem sombra de dúvidas, né? Porque a gente foi do céu ao inferno, assim, digamos. Porque nós estava muito legal o número de alunos em 2019, bombando demais, assim. Iniciamos o 2020, foi o melhor, porque assim, a gente é sazonal, né? Para quem trabalha com escolinha de futebol, chega verão, os pais tiram os alunos, porque não tem mais tempo de levar. Então reduz, tipo, 70% o número de alunos todo verão. É o contrário dos comércios aqui. O contrário dos comércios. Para nós, o verão decai. Só que, cara, 2020, decaiu tipo assim, pouquíssimo. Quase que manteve o que nós tínhamos em 2019. E nós, esse ano vai explodir a escolinha, né? Isso 2020. Sim. E aí veio a pandemia. E aí fechou, ficamos um ano parado. De março a março a gente ficou parado. E aí, logo que fechou, cara, a gente fez umas aulas online, fez umas atividades para os alunos fazer, fez competição de balãozinho online. Os alunos tinham que gravar vídeo, cara, só que chegou um ponto, que nós, admito assim, a gente se desmotivou, tipo assim, se distanciou dos alunos e, tipo, perdeu o embalo, perdemos. É complicado mesmo. E aí, em 2021, aí eu consegui a liberação para trabalhar em modo quarteto, onde era 4 alunos só por turma, aí depois passamos para 6, e aí depois teve a liberação para voltar ao normal e está voltando, graças a Deus. Para Pizzaria Mangiari e para Vero Internet, estamos com o Esportes em Foco aqui no Correio do Imbé, hoje com o Anísio Júnior, nosso convidado, Carlos Bauer. Carlos Bauer, que feliz pelo resultado do Colorado no fim de semana. Muito, muito feliz. Mais pelo resultado ou pelo rendimento? Olha, o rendimento do Inter tem sido essa mesma, né, de sempre estar jogando mais pelo resultado do que pelo desempenho, né? Eu digo que o Inter do Aguirre é o Inter do Abel, não tem muita diferença, né? O time do Abel ainda saiu um pouquinho mais em velocidade por ter o Caio Vidal ali, não 2 volantes fixos que nem tem o Aguirre, que é o Lindoso e o Dourado. Mas é isso aí, essa vitória de domingo dá para se dizer que foi com 2 gols achados, né? Porque o Inter não estava bem, estava criando pouco, deu o escanteio, o Yuri Alberto foi lá, fez o gol. No segundo tempo o Bahia começou a reagir de novo, o Daniel fez uma defesa sensacional, uma defesa... Cabeçada do Gilberto. Do Gilberto, né? linda defesa. E depois a velha jogada do Cuesta, né? Que é o cruzamento para dentro da área. Se tivesse iniciado a carreira na lateral, era hoje da seleção argentina. A questão do Cuesta é que ele não tem velocidade, né? E o Cuesta tem uma curiosidade que ele já deu 11 assistências pelo Inter desde que ele chegou em 2017. 6 esse ano. É mais do que um camisa 10. Mais do que o Jean-Pierre. Mais que o Douglas Costa. Deu uma agora. Anísio, agora o Grêmio vinha no embalo, vinha numa sequência de 2 vitórias, mas 2 vitórias importantes, né? Principalmente contra o Flamengo. E agora esse resultado que poderia ter sido muito pior contra o Atlético Paranaense, porque Tava complicado na hora do 3-0 ali, o Grêmio sem reação alguma. O que esperar do Grêmio do Filipão? Eu ainda acho que se escapa com uma certa tranquilidade. Não, o Grêmio não vai cair, não tem possibilidade. Mas é muito pouco, né, pro investimento que se tem e para a equipe que tem o Filipão, né? Se a gente for comparar ali a questão do investimento, o tamanho do investimento, acho que o Grêmio é a 4ª ou 5ª o grupo mais caro da competição. Imagina, ele está em 17º, 16º, né? 17º, né? Aí, tipo, isso já é óbvio, né? Que não está rendendo o que deveria no papel, né? Cara, só que agora eu acredito que o Grêmio vai ganhar o próximo jogo. Contra o Sport obrigação, né? O Sport é muito ruim, né?
O Sport fez 8 gols no campeonato e 2 foram contra o Inter. E o Sport pode perder 12 pontos, né? Ai, Por ter escalado o Pedro Henrique, o zagueiro do Inter. E como é que uma equipe profissional da Série A contrata um jogador que já jogou 7 jogos, cara? Não, mas tu sabe como é que foi a história, né? Ele jogou 5 jogos pelo Inter. Só que ele tomou 2 cartões amarelos no banco. E no momento que tu toma um cartão amarelo, Tu participou? Tu participou do jogo. Então foi isso que aconteceu. Ele tomou 2 cartões amarelos e tomou 2 vermelhos, né? Não foi? Não, os vermelhos foram antes, foi na Copa do Brasil, né? E no Das brasileiro bandeiras, lá né? contra o Fortaleza, né? Ai, Foi 2 vermelhos seguidos na mesma eu vi jogada. um jogo dele pelo Sport sofrível também, assim. Olha. Perder 12 pontos por um jogador assim. Mas enfim, melhor que o Sport o Grêmio tem que estar, né? Melhor que o Sport Chapecoense, na tabela pelo menos. Mas o Grêmio vinha numa ascensão que eu sempre digo que jogar lá contra o Atlético lá é muito difícil, principalmente para o Grêmio. O jogo fatídico, o jogo que determinou que o Grêmio veio numa descendente desde então, foi o jogo contra o Atlético Paranaense da semifinal da Copa do Brasil de 19. Sim. Que o Léo Gomes se machucou, que vinha muito bem na lateral direita, que o Kahneman foi expulso. Deu uma... É isso, que esse é o jogo que o Grêmio poderia ter tocado um monte. Não tocou. O jogo que aqui em Porto Alegre o Grêmio poderia ter feito. Nesse eu tava. Resultado aqui em Porto Alegre. Errou muito gol, o Tardelli errou. Aqui, e daí lá em. Teve um pênalti não marcado pro Grêmio, né? Teve um pênalti na cabeçada do Jerome. Tá, mas o Léo Gomes foi no jogo daqui. Ele se machucou, né? Não, o Léo Gomes se machucou lá. No gramado do sintético. No sintético do Atlético. Vamos confirmar, mas pelo que eu lembro foi mais ou menos isso aí. O Léo Gomes tinha feito gol contra o River um tempo antes. Eu tava no jogo daqui. Nós perdemos muito gol. Muito gol. Tardelli, acho que foi o ano que ia ser a semifinal da Libertadores, ia ser um Grenal, e a final da Copa do Brasil também. Isso aí. O Grêmio passou para a semifinal da Libertadores. E o Inter para a final da Copa do Brasil. E eu lembro do André Rizek que falou o seguinte: olha, não tenho esperança, não vai ter Grenal em nenhuma das duas competições. E xingaram ele em rede social e falaram que tá corneteando os gaúchos, que tu não quer que gaúcho vai. Não, sempre quando tem uma grande esperança de ter um Grenal tão decisivo assim, os dois, acontece alguma coisa com um dos dois. E é verdade. Teve os da Libertadores daí, né? Que eu fiquei com medo do Inter não passar a fase de grupos, né? Por nada o Inter não passa a fase de grupos. Eu tava lá também. Foi o último jogo da Arena. Foi o último jogo. Eu tava lá, 8 expulsos. Eu tava lá no jogo. Fechou o pau. 2019 ali, no início de 2020, eu fui praticamente a todos os jogos. Todos os jogos. É um vício, né? O jogo é vício, assim, tu vai e tu não quer perder mais, né? Porque tu quer assistir de lá, né? Mais uns comentários aí do pessoal. O Vinícius Marques dizendo que baita programa. O Ayrton de Oliveira, baita zagueiro. Não sei para quem mandou esse recado. Tu é zagueiro ou Anísio? Não. Salete Lopes dando boa noite. Diego Moraes, boa noite. Show o programa, parabéns. O Elton Cardoso, Igor, não demora, o churrasco está quase pronto. Opa, quero ir junto. Já sabemos onde vai. A Andréia, nossa colega, falando aqui que aperfeiçoar o talento com técnica ajuda muito o futuro do jogador. Escolinha é muito importante. Isso é verdade mesmo. Tipo assim, é difícil tu mensurar, né? Isso, mas digamos assim, fazendo uma analogia. Digamos que se 50% do futebol é dom e os outros 50% dá para fazer, digamos que se o cara só tiver o dom e não treinar, ele vai ser 50%. Se ele só treinar e não tiver dom, ele vai chegar a 50%. Mas se ele tiver essa predisposição, que eles chamam de dom, e treinar, aí ele pode chegar a 100%, entendeu? Tu chega mais longe se tiver o dom e treinar. Mas só tiver o dom e também não fizer nada, daí tu vira o que é chamado no meio do futebol peladeiro, entendeu? Sim. Falta posicionamento, falta algumas coisas de base, falta alguma coisa de tática, que também não evolui, não adianta, entendeu? Então tu pode ter o teu filho lá o maior craque possível, habilidoso com a bola. Cara, se tu não colocar ele numa escola onde ele aprenda a base, por isso que o nome é base, né? Aprenda a base, posicionamento de chute, posicionamento de passe, aonde eu tenho que estar para receber a bola, onde eu tenho que estar para passar a bola, quando passar a bola, quando não passar, quando tentar o drible, quando não tentar, ele vai virar um peladeiro. Por isso que o Damião era chamado de peladeiro. E fazia os lances de peladeiro também. O Ferreirinha é um que dizem que é peladeiro, mas o Ferreirinha teve base, né?
Ferreirinha teve Não, acho que ele chegou depois de mais velho já no Grêmio, ele não chegou novinho assim. Douglas Costa fez, né? Tem vários do Grêmio que se formaram na escola do Grêmio, mas Eu Ferreirinha não tenho tenho certeza. uma curiosidade sobre alguns temas que falam sobre escolinha. Tá? Um dos temas é o seguinte, que não pode treinar, pensar nos guris, não pode treinar para ganhar um campeonato. O importante é ele desenvolver como atleta. Como é que a escolinha trata essa questão de a parte do ser campeão com a parte do aperfeiçoamento do atleta? Coloca isso na cabeça do guri que não ganhou, mas isso não é o mais importante, ou ganhou e não pode achar que tá bom certo. demais, está perfeito. Cara, ótima pergunta, ótima pergunta. E eu te digo por que é ótima pergunta. Justamente agora não se chama mais base sub-13, base sub-11, base sub-9. Justamente se chama área de formação, porque agora eles entendem que a formação do atleta vai da sub-7 até a sub-17. Que ali ele ainda está em formação, independente do resultado, independente se ganhou, independente se não ganhou. Porque, por exemplo, a gente teve vários exemplos de categorias de bases dos times, Grêmio, por exemplo, que foram campeões de tudo na base e ninguém virou jogador profissional. E, ao mesmo tempo, a gente já teve categorias de base com vários jogadores que depois viraram ser craques e nas bases eles não ganharam nada. Então, os pais têm que entender que a formação do atleta vai dos... É tipo assim, tu não ganha o teu diploma de ensino fundamental até tu terminar o 9º ano. Tu não pode dizer que tu tem o ensino fundamental quando tu ainda está na 5º ano, entendeu? O futebol é a mesma coisa. E aí o que acontece? Às vezes tem alunos que saem mais adiantados no seu despertar, digamos assim, aí eles se destacam dentro da categoria, e tem alunos que saem um pouco mais atrasados, mas depois ultrapassam. Eu já vi vários casos assim dentro da escolinha. Meninos que eram craques lá, por exemplo, na sub-9, na sub-11 já não eram tanto, na sub-13 já se perderam, foram ultrapassados. Por quê? Porque cada um tem o seu momento. A gente, para puxar pro profissional ali, quando em 2015, a passagem do Filipão antes do Roger, que ele trouxe bastante, Sim. Né? Ele tinha um garoto, de quem se esperava mais, era do Yuri Mamute. Lembro, claro. Na base, talvez pelo tamanho, pela complexidade física, ele era destacado, aquele que seria o próximo a ser um grande jogador. Junto com o Yuri Mamute subiu também o Pedro Rocha, né? Que deu certo daí, né? Que deu certo, certo. o cara que deu certo. Foi muito importante. Pedro Rocha pro Grêmio foi o Pedro Rocha foi o cara que decidiu a final, né? Sim, sim. E aí, as estátuas deram sorte pro Grêmio e agora estão... Fizeram se fez um gol agora. Fez dois, né? Fez dois. A revolta das estátuas. Fez dois. Mas para ver como às vezes se espera muito da base, e vários casos tiveram assim, tanto no Inter quanto no Grêmio. Diego Diogo. Sim, eu lembro. Bruno Soneca. Falei dele hoje com o pai lá, a gente foi disputar um torneio no Cristal agora, sábado agora, sub-11 e sub-9, e um pai disse, tu não viu que aquela escolinha fulano era o Bruno Soneca, Bruno do Grêmio, aquele disse, o Bruno Soneca era ele. Olha como é que... Eu esperava que era um novo Ronaldinho, né? E o cara agora ficou a vida toda, o cara, Bruno Soneca, né? Mas olha, até que ponto foi culpa de ser mal assessorado, de mal empresariado, alguma coisa assim, ou então da imprensa, né? De jogar essa pressão de é um novo Ronaldinho, né? A gente não vai saber agora que se foi a imprensa ou se foi pelo que ele realmente fazia em campo. Mas a gente hoje, né? Mas sempre se espera também, né? Mas hoje no Grêmio, um jogador que teve um bom início e está desempenhando muito mal o Jean-Pierre, né? Também. Cara, eu não quis usar esse exemplo agora, mas nós temos um outro exemplo de Bruno Soneca no Grêmio, né, cara? Exatamente. Paciência, né? Também enfim, teve alguns garotos ali, o Matheus Henrique também começou muito bem e até hoje fui acompanhar como é que ele estava no Sassuolo, tem essas curiosidades. Ele está jogando ou não? Nos últimos 3 jogos ele nem entrou. Não entrou? Não entrou. Nos últimos 3 jogos ele não entrou. E o Juan tem vaga na zaga do Sassuolo? Chegou a ver? Eu não segui analisar as zagueiras, mas eu faço um estudo semana que vem eu trago. Falar nisso, Champions League hoje, surpreendente, o Real Madrid perdeu em casa. Pro Xerife. Perdeu pro time do Xerife. O Xerife é um time vamos ver de que país. Xerife Tiraspol. Tem um jogador chamado Cristiano,
que foi campeão da Série D pelo Volta Redonda. Ele é da Moldávia. Da Moldávia. Moldávia. É um dos destaques. E venceu o Real Madrid no Bernabéu hoje. Por 2-1. E é o líder do grupo, né? Porque ganhou os 2 jogos. Ganhou os 2 jogos. O Porto tomou uma sacolada do Liverpool. E o grupo deles é um grupo muito forte, porque tem Real Madrid, Inter de Milão... Não, Real Madrid, Inter de Milão e Shakhtar. E Shakhtar, né, que empatou. Shakhtar e Inter de Milão hoje... Em Shakhtar, né, na Ucrânia. Empataram em 0-0. O Ajax venceu o Besiktas por 2-0. O PSG fez 2-0 no City. Chegou a acompanhar. Messi desencantou. Desencantou. Golaço com assistência. Aqueles gols estilo Messi, vai cortando pelo meio, tocou no meio para o Mbappé, mas a pessoa escorou para ele, ele chapou na... A hora que esse trio se engasar mesmo. Foi bem na hora que tinha aula lá. Foi agora à tarde o jogo. Foi agora à tarde. O Gueye fez o primeiro e o Lionel Messi fez o segundo, fechando 2-0 contra o time do Guardiola, que queria também o Messi, né? Queria o Messi. O Bruges venceu o Leipzig fora de casa e o Bruges havia ganho o primeiro jogo do... Não, o Bruges ele empatou com o PSG. Empatou com o PSG. No primeiro... Não, venceu o PSG. Empatou. Não, empatou. Quem ganhou na primeira rodada foi o... O City ganhou de 5-0 do Leipzig, se não estou enganado. E o Liverpool meteu 5-1 no Porto, né? O PP já estava cogitado até para ser titular hoje do Porto, né? É? Mas no final ali foi o Otávio. O Otavinho, tá da seleção portuguesa hoje, né? Ele se machucou, daí entrou um outro jogador, mas o PP está bem cotado lá. O Otávio se naturalizou português. Foi convocado, já jogou pela seleção. O Milan voltou a jogar uma Champions League em casa depois de muito tempo, acho, de uns 6 anos. O Milan saiu ganhando e depois teve um jogador, logo depois teve um jogador expulso. Tomou a virada do Atlético de Madrid. Demorou para tomar o empate e a virada foi de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. O Borussia Dortmund venceu o Sporting por 1-0. Sem Haaland, por isso que foi só um, né? E o Real Madrid perdeu, como a gente tinha dito. Hoje teve Série B à tarde também, 2-0 Avaí em cima do Londrina. E daqui a pouquinho, às 9h30, uma grande semifinal de Libertadores, Atlético Mineiro e Palmeiras. Esses dois times, junto com o Flamengo, são aqueles que o Grêmio deveria estar buscando alcançar. Na verdade, é a quarta força. Tanto o Grêmio quanto o Inter deveria estar buscando alcançar. O Inter que ainda tem uma folha menor do que a do Grêmio. Mas eu acredito que a quarta folha é do Grêmio, depois desses... Ou tem o São Paulo, eu acho, né? Agora o São Paulo saiu o Daniel Alves. São Paulo saiu o Daniel Alves, então saiu metade, saiu quase metade. Continua pagando. Quem vai ser campeão brasileiro? Eu acho que esse ano é do Atlético. Esse ano eu acho que não há uma virada ali na tabela, tá? O meu sogro é flamenguista e daí no domingo ele comemorou muito, né? Estava ali fazendo churrasquinho e saiu o gol do Michael, um corta-luz do Pedro ali, um belo gol, né? Bonito que ele saiu o gol do Michael e comemorou bastante. E eu tinha um zagueiro do América Mineiro no meu cartola, daí eu fiquei meio irritado. Sim. Daí eu... mas tu vê, o que adianta ganhar esse jogo aí se já tem campeão brasileiro? O flamenguista acha que dá ainda pro Flamengo. Né? Nossa, também. Não, mas dá, né? Dá. Matematicamente, sim. Mas o Renato não quer ganhar o brasileiro. E pelo time também, né? Eu vi uns comentários aí da torcida já tá brava com o Renato, né? Porque não tá valorizando o brasileiro. E é uma polêmica. Aí então, logo depois, 3 meses depois, o Flamengo tomou um empate, daí eu falei, não vai dar. Aquele jogo do brasileiro ano passado, na última rodada, tu assistiu com o teu sogro? O do brasileiro não. A gente não. Do Corinthians Inter e Corinthians e Flamengo. Não, ele tava em Santa Catarina, mas eu acho que eu torci mais do que ele. Mais do que ele, Flamengo. Naquele jogo ali. Mas a gente evita de olhar o Flamengo e Grêmio junto. Só vamos ler mais uns recados aqui nas redes. A Andréia pedindo uma coisa muito importante. Vamos compartilhar o programa nas redes sociais. Pessoal, vamos compartilhar aí para dar uma força pra gente, é muito importante. Muito importante. Um abraço especial ao Dudu, Eduardo Jovino dos Santos, grande Dudu. Boa noite, estou assistindo o programa, show o programa de vocês. Obrigado, Dudu. O Cristiano da Silva, o cunhado. Só craques da bola. O Wesley, meu colega de empresa, Bauer é fera demais. Obrigado, vocês têm que ler, né? Não, cunhado é cunhado de todo mundo, né? Nada, não é por causa da irmã dele, deixa bem claro. É porque todo mundo conhece ele como cunhado. Vou explicar. Não tem nada a ver com a irmã dele. É um grupo de amigos que eu e o Carlos jogávamos também juntos, jogamos junto. E um amigo nosso, Marciano, convidou o cunhado dele para jogar junto. E ele chama só de cunhado, nós não sabíamos o nome dele.
E que também era Cristiano, e tinha um Cristiano no grupo já, e então ficou cunhado, né? Cunhado, e até hoje o apelido é cunhado. ele é cunhado, aí há 15 anos já é cunhado aí de todo Mais mundo. uma perguntinha da Andréia, nossa colega Pique Pro Anísio. O jogador que não sabe se posicionar perde muito rendimento, até porque os jogadores pensam em sair do país e lá a tática é muito cobrada. Aprender isso hoje é imprescindível na formação dos atletas. Como professor, o que você acha sobre isso? Eu gostei da pergunta dela, porque não há jogador de futebol do Brasil que não queira jogar na Europa, né? Tipo, tem até memes sobre isso, já respirou ar da Europa, alguma coisa assim. E, cara, o futebol europeu, ele está muito mais mecanizado, digamos assim, automatizado do que o futebol brasileiro, né? Muito mais, daqui na lua, assim. A gente acha mais bonito o futebol brasileiro, porque tem drible, né? Porque tem aquela malemolência lá do brasileiro. Só que os caras estão num nível profissional lá na Europa que vai ser difícil, assim, um time brasileiro, a não ser que seja tipo Flamengo, Palmeiras, né? Esses super times, assim, que nem tá o Atlético Mineiro, para fazer frente para algum time da Europa, senão não vai fazer. Porque, digamos que fazer uma analogia a uma empresa. Os trabalhadores das empresas de lá, que são os times da Europa, em conjunto, fazem um melhor papel do que o nosso aqui. E quando eu digo melhor conjunto, é taticamente falando e fisicamente falando. E isso é treinável. Então, o jogador da Europa é muito mais feito do que o nosso jogador aqui. Então, tu pega assim, o jogador da Europa é o cara obediente àquilo que o professor propôs, obediente àquilo que foi treinado, é um cara que é um atleta de verdade, tipo, dentro, fora de campo, diferente de muitos brasileiros. Então, às vezes o brasileiro bate lá e volta e ele não aguenta o tranco lá, porque o futebol de lá é muito mais intenso, mas muito mais intenso. A cobrança tática é muito maior. Então, por isso que a gente vê esses jogadores já mais no final da carreira, tipo assim, Hulk, Gabigol até nem deu certo lá, mas tipo assim, o Gabigol, Rafinha, que o Rafinha já deu certo há 3 anos aqui, já deu no Flamengo, né? Então, muito antes do Grêmio ele já deu certo aqui. Davi Luiz, Felipe Luiz, desculpa. Por que esses caras deram certo aqui? Porque aqui tá tão abaixo o nível técnico e tático que eles lá já ainda estando no fim da carreira, ainda é mais alto que aqui. E aí aqueles que vocês não passam trabalho esse aqui. trio que veio pro Corinthians agora mudou o Corinthians de figura, né? E aquele... na verdade veio um quarteto. Isso trio, que... Porque o Roger Guedes ainda é novo, né? Mas veio... Isso que não vieram da Europa, né? Não vieram da Europa, Só quem veio da Europa foi o William. Não, o Juliano também, né? Tava na Turquia. Tá, vamos dizer... Tá, veio da Turquia, mas não é um centro, um grande centro, né? Mas ainda que seja na Europa, geograficamente. O Tyson aqui veio, não foi de um grande centro e... Nossa, o Tyson agora é outro jogador, né? Comparado, ele conseguiu... a característica que ele tinha quando saiu do Inter era uma, né? Chegando da idade, ele perde velocidade, e ele conseguiu se adaptar e hoje é um camisa 10, né? Tipo, já não, o Douglas Costa... por que o Douglas Costa então não rende no mesmo? Por causa da lesão, né? Sim. Se dissesse, não, ele está 100% fisicamente, com certeza ele iria fazer muita diferença. Ele é outro nível, ele é novo, né? Ele tem 30 anos. E tipo assim, é um cara que digamos assim, aqui, lá na Europa, os caras correm a 80, 90 por hora, fazendo uma analogia esdrúxula. Ele está só a 70. Então ele já não dá mais para a Europa, mas aqui é a 50 que eles correm, digamos, né? Entendeu? Então aqui ainda ele sobra. Por isso que esses caras conseguem vir para cá e ainda terminar a carreira bem, né? Digamos, né? Sim, ainda o nível é muito... Tanto que se tu pegar os reservas de lá, são titulares, né? E outra coisa, tanto que é que se a gente pegar a amostragem de quando as equipes tiveram a direção, o treinamento no nível europeu, foi o Jorge Jesus do Flamengo, que é o treinador do Palmeiras agora, que tá, o Abel, que não vem esse ano bem, mas que foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores ano passado. E o Jorge Jesus, até nessa questão do Renato não escalar o time completo no brasileiro, eu vi uma entrevista do Jorge Jesus que ele disse, foi bem claro, ele disse assim, o jogador tem terça, tem quinta, tem sexta, tem sábado para descansar, domingo e quarta ele pode correr. Bem claramente ele disse isso, né? E aqui o entendimento do treinador brasileiro, das pessoas que comandam no Brasil, é diferente. E agora, que deu certo no Flamengo.
Deu certo até porque, claro, tinha um plantel que podia fazer isso também, né? De que podia... Claro. Podia o jogador não estar 100% fisicamente, que ainda assim, tecnicamente, ele ia sobressair pela capacidade que ele tinha tecnicamente. A gente tem que nem o Edenilson no Inter. É o melhor jogador do Inter disparado, e na Europa não foi reserva na Udinese, foi reserva, se não me engano, foi no Hellas Verona, que ele jogou também, e hoje é o principal jogador do Inter. O Hulk, há quanto tempo o Hulk estava na China? Na China? Há quanto tempo o Hulk estava na China? Mas, claro, ele foi também por causa do dinheiro, né? Sim, claro, mas ele estava numa equipe num futebol que, se for pegar o nível, é pior do que o brasileiro. Sim, com certeza, né? Mas eu fico imaginando, e a gente eu digo porque quase todo torcedor brasileiro, em 2014, depois daquela péssimo resultado, se perguntou por que o Hulk está fazendo a seleção, né? E hoje, imagina em 2014 que o cara não jogava 7 anos atrás. E tá para vir uma leva de jogadores da China, né? Porque os clubes da China estão tudo quebrando. Então vai ter daqui a pouquinho Ricardo Goulart, se não tiver espaço pode estar voltando. Tem o Aloysio Boi Bandido, tem o Anderson Talisca. Tem vários jogadores que estão lá na China. Nossa, eu nem lembrava desse cara. Tem vários jogadores. Tá puxando o Talisca. Memória gigantesca. O Oscar é outro que está na China. Então... O Oscar foi um que depois de 2014 ele resolveu que ia ganhar dinheiro, eu acho só, né? Porque tá lá na China e tá lá. Né? Porque é um ótimo meia pro nível foi brasileiro. Lá recolher uma graninha. Para Mangiare Pizzaria e para Vera Internet, a gente vai pro intervalo rapidinho. E daqui a pouco a gente retorna conversando com o Anísio, da Escolinha do Grêmio Tramandaí, e em breve em Osório, dia 18, Carlos Bauer, contando com o seu compartilhamento, seus comentários, aqui no Correio do IBE, no Esportes em Foco. Bem rapidinho, estamos de volta com o Esportes em Foco. Nós estávamos falando da Liga dos Campeões. Liga dos Campeões também, que amanhã tem uma rodada. Vamos destacar alguns jogos aqui. Tem o Bayern de Munique contra o Dinamo de Kiev. Benfica, do Cebolinha, que vem jogando pouco, né? Pouco Cebolinha tá contra o Barcelona, que está numa crise também, está numa situação complicada o Barcelona. Manchester United do Cristiano Ronaldo contra o Villarreal, amanhã ele de certo. A final da Liga Europa ano passado. Certo, ele deixa mais um. Salzburg contra o Lille, Wolfsburg e Sevilha, Atalanta e Young Boys, Zenit. O Zenit, que é um time que tem muito brasileiro. Tem o Malcom, tá lá. Tem o Malcom, o capitão é o Douglas Santos, lateral esquerdo, campeão dos Jogos Olímpicos. E o meia é o Claudinho. Claudinho foi há pouco tempo pra lá. Atalanta foi o time que o Roger saiu daqui do Fluminense. Sim, foi pra Atalanta. Nem jogou, eu acho. Atalanta é uma sensação lá na Itália agora, né? Time de sensação, assim. Atalanta que tem outro brasileiro, Rafael Tolói, né? Isso aí. Seleção italiana, né? Campeão da Euro. E o principal jogo, pelo menos das duas maiores equipes amanhã, é do atual campeão Chelsea, que vai até a Itália enfrentar a Juventus. Vai rolar uma apostinha amanhã, Carlos? Vai, a gente sempre tenta fazer alguma coisinha, né? Esse final de semana foi tão bom aí que deu para salvar o leite da mais uns recados aqui. A Luciana Wagner, parabéns pelo excelente programa. A Jéssica Valenzuela, meu filho Gustavo Valenzuela faz parte do Grêmio Tramandaí. Estamos muito felizes e satisfeitos. Parabéns, professores. O Dudu quer saber o preço da mensalidade, professor Anísio. Até se quiser, pode falar aqui ao vivo, mas se quiser também deixar o contato, né, se quiser não, vai deixar os contatos aqui da escolinha, o teu contato, enfim, mas também se quiser falar valores e coisa, pode ficar à vontade, tá? Não tem problema, porque divulga nas redes sociais, a mensalidade custa R$120 e o uniforme custa R$180, que dá para parcelar no cartão. E se
quiser, vai lá conversar com a gente que a gente se ajeita, assim. O importante é o aluno estar treinando, né? Porque além de professor, digamos, ter a escola de futebol, a gente é professor. Então, o aluno vai lá, pai, prof, não tem condições de pagar, ou não sei o que, a gente sempre ajeita. Vai lá que a gente ajeita. Então, Dudu, fala pro teu pai abrir a mão aí, o nosso grande amigo Júnior Polenta, e te botar na escolinha aí para ser um grande astro do veterano de Santa Terezinha futuramente. Bom, Anísio, a gente estava conversando sobre a dupla Grenal, sobre o futebol europeu, e tu citou antes o Ibanez também. A gente vê lá quando entra lá que tem uma foto de uma camiseta do Juan e outra do Ibanez, eles chegaram a passar pela Cia da Bola. Sim, por isso que né? Os dois fizeram a boa parte da sua iniciação esportiva, digamos. Os dois jogaram o Ibanez dos 11 aos 15. O Ibanez que hoje é zagueiro do Roma. Do Roma na Itália. É Mourinho lá, né? Zagueiro da seleção olímpica também, né? Até se lesionou, mas estava sendo convocado. Saiu do Fluminense. Foi para o Atalanta. Então deve saber antes do Fluminense onde é que ele... Sergipe, ele estava. No time do Sergipe. O Roger Ibanez até diferente do Juan, porque o Juan é irmão do Ramon, né? Que está no Lajadense agora, e filho do Neto, que foi zagueiro profissional, jogou no Brasil de Pelotas, né? Parceirão nosso da escolinha. Então o Juan chegou na escolinha através do Neto, foi o pai que sempre apoiou, né? Levou os dois, acompanhava nos jogos, acompanhava nos torneios. Eles foram campeão municipal com a gente, foram campeão do Bola Mar, vários torneios assim. E o Roger foi uma situação diferente, porque eu sou professor do município lá em Tramandaí. E o Roger era meu aluno na educação física normal, no 7º ano, 8º ano, que correspondia à 7ª série. E eu disse, cara, tu joga super bem, tu nunca jogou numa escolinha? Não, professor, não. Vamos lá então jogar numa escolinha. Daí eu levei ele pra escolinha, eu vi ele na escola e levei pra escolinha. Daí ele começou a jogar... Quer que eu conte a história? Claro. Daí ele começou a jogar com a gente lá, fez toda a categoria de base, daí ele pingou bastante em posições, assim. Ele chegou a ser atacante, chegou a ser volante, chegou a ser goleiro. Então quando faltava goleiro ele ia no gol e jogava bem até no gol. E aí nisso, quando ele fez os 15 anos, ele era bem próximo da gente, sempre foi um guri finíssimo, assim, super gente boa. Só que quando os guris terminam 15 para 16 anos, eles saem e tu perde o contato do guri, entendeu? Porque tem os outros lá de 15 que tu ainda tá dando atenção. Então, é difícil tu manter o contato com o guri, né? E aí nisso ele saiu. Aí eu soube que ele jogou o municipal aqui de Imbé, de futsal. Sim. Pelo I9. I9 ou Inova? É I9. I9. Ele jogou a 2ª divisão do municipal lá de Tramandaí, da Várzea. E aí nisso ele caiu num projeto que tinha Osório, como é que era o nome? Não lembro se era GEPOL ou HO, que era um projeto de formação de jogadores. E aí esse projeto acabou e os donos desse projeto, que era o cara ali de Capão, o Eduardo Sena, montou o Capão... O Real Capão. Real Capão. Levou o Roger junto. Aí nisso eles enviaram o Roger lá para Sergipe, até o Roger... Daí quando o Roger esteve aqui, quando ele ainda estava no Fluminense, ele foi lá, fez uma palestra para os guris que tinham passado por ali. O Roger disse que lá, até legal essa história, ele disse que lá passou bastante trabalho, quase passou fome. E aí nisso eles conseguiram uma peneira, um teste no Fluminense. Aí nisso ele estava de volante já, tinha se fixado como volante. Chegou no Fluminense, tinha tipo assim 12 volantes para fazer teste e tinha 2 zagueiros. E aí o cara disse assim para ele, o avaliador lá, tem 12 volantes, mas só tem 2 zagueiros, tu não quer fazer a zaga? E aí ele, não, eu faço a zaga. Ele me contou isso, né? E contou para todos os meninos. Ele disse, não, eu faço a zaga. O cara disse que ele destruiu na zaga. Assim. Foi muito bem, que o cara disse, tu tem certeza que tu não jogava na zaga? Não jogava. Nisso ele foi selecionado, ficou na zaga. Aí ele entrou para a base do Fluminense, isso a base sub-17, se eu não me engano. Não era porque agora que ele tem 22, isso foi lá em 2018, acho que era sub-17 ele era. Aí ele falou, ficou um ano lá, sub-20 era, ele tinha 19. Sub-20 ele tinha 19. Aí nisso ele ficou um mês lá, não foi um ano, um mês. Tinha uma competição para jogar pelo Fluminense. Aí disse que estava arrumando as coisas, 6 da manhã, tocou o telefone dele, era o coordenador da base, dizendo assim, Roger, tu não vai viajar. Daí ele, disse que gelou assim, vamos me dispensar, né?
Eles falaram, o que aconteceu? Ele disse, não, fica tranquilo. Lesionou o zagueiro no profissional e tu vai compor o grupo. Cara, olha a sorte, né? Tu vê como as coisas também tem que se encaixar. Eu não lembro os números, mas parece assim, tipo, Fluminense tinha 4 zagueiros, 2 lesionaram, ele foi pro jogo no banco, o zagueiro do jogo lesionou, ele entrou, não saiu mais do time. O Abel Braga, que era o técnico na época, adorou ele, gostou dele, ele não saiu mais do time. Daí ele jogou 2018, jogou acho que o início de 2019, se eu não me engano, o meio de 2019, e aí foi vendido para o Atalanta. Mas tipo, também tem que contar com a sorte. Tem que contar muito com a sorte, né? Porque tipo assim, se esses eu não lembro quem eram os zagueiros na época, não lembro bem quem eram os zagueiros do Fluminense. Não lembro também. Tipo, se eles não tivessem lesionado, talvez ele ainda estaria lá na sub-23 do Fluminense, entendeu? Precisou alguém se lesionar para ele ter a sorte de entrar e aí seguiu, entendeu? O Alisson no Inter teve essa coincidência também. O goleiro daí, né? Sim. Que lesionou o Dida, daí lesionou o Muriel. Que é irmão, né? Que ele é irmão, daí o Klemer era o treinador dele, daí o Agenor era titular, o Alisson era reserva. E daí o Abel, que era o treinador do Inter, falou, ô Klemer, e aí? Não, leva o Alisson. Aqui tinha uma coisa que o Alisson estava jogando com os aspirantes. Isso, né? E daí o Alisson... esse lugar, o Klemer falou, esse é mais garantido. Esse é mais garantido. E aí o Agenor perdeu a boca. Acontece, né? Já o Juan já passou... Não, o Juan ficou o mesmo período que o Roger, mas o que eu digo que é diferente o Juan, porque o pai do Roger, por exemplo, e a mãe do Roger nunca apareceram na escolinha, nunca, ele ia sozinho, sabe, tipo, por ele. E o Juan teve o apoio do pai, entendeu, o incentivo do pai, não que o pai do Roger também não tivesse incentivado, é que eu não tive proximidade, entendeu? Eu nunca ia na escolinha. Não tem tempo, não tem... trabalhando, né? Então, o Juan, que eu digo assim, foi o pai que levou, o pai que depois levou para o Novo Hamburgo para fazer teste, eu não me envolvi tanto, mas os dois passaram o mesmo período. Inclusive, a gente tem fotos, que tá os 3 na mesma foto de campeão municipal em 2012, lá, até uma época que tinha bastante, que o esporte era fomentado da categoria de base, então a gente foi campeão na categoria sub-12 e sub-14, em 2012. Na Sub-14 a gente foi campeão com Roger, Juan e Ramon na mesma foto. Tá lá o troféu ainda no JS. Isso tu citaste agora é uma coisa que nós comentamos também no último programa sobre campeonatos de categoria de base, né? É uma coisa que na região hoje a gente não vê mais, né, Anísio, que seria importante, né? Até hoje, se quiser, quem tiver condições leva para uma escolinha, né, tal. Mas na questão social seria importante também para estar formando os atletas e inclusive para estar fomentando mais o esporte, né? Porque tipo assim, cara, esporte é saúde, né? Quem investe em esporte está investindo em saúde, e quanto mais tu investe em saúde, saúde como prevenção, menos tu investe em saúde como tratamento. Então, a pessoa saudável se lesiona menos, se machuca menos, vai menos no hospital. Isso é fato, é número isso, né? Quanto mais se investe em esporte, menos se investe em saúde, saúde pública. Sem contar por esse lado, tipo, de virar jogador de futebol, cara, a gente está tirando crianças da rua, né? Tipo, fomentar o esporte é tu tirar a criança da rua, né? Então, até em 2019, foi a última vez que teve, claro, teve a pandemia depois, mas a Prefeitura Municipal de Tramandaí fez uma coisa bem legal que eu achei, que foi, ela fez com que todos os 10 times da primeira divisão do Campeonato Municipal de Tramandaí tivessem um time de categoria de base sub-16. Eu achei uma baita ideia, assim. Como a gente não tinha time na primeira divisão, e nenhum dos 10 times tinha categoria de base, o que os times fizeram? Pegaram pequenos núcleos da cidade para representar. E aí o Cruzeiro lá de Tramandaí, que era o Alex lá, que coordenava até, conhece, né? Sim, baita zagueiro. O Alex nos convidou para nós representar o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro jogava a primeira divisão e nós era Grêmio, Tramandaí e Cruzeiro representando o Cruzeiro na categoria de base. E a gente fez se organizou bem, né? Tipo, treinou bastante o nosso time, até era categoria sub-16, mas a maioria dos nossos jogadores eram sub-14. Só que o nosso time era tão bem organizado que a gente foi campeão. Aí até deu uma coincidência porque o Cruzeiro no adulto foi campeão
E o time que representava o Cruzeiro na categoria de base foi campeão também. Daí foi o nosso campeão. Daí foi a última coisa que teve assim para a categoria de base. Isso em 2019. 2019. Ô Anísio, eu tenho mais uma pergunta para te fazer sobre a parte final da preparação. Hoje, na minha opinião, né, eu acho que os atletas estão sendo aproveitados tarde demais. Né, que nem a gente vê aí o Ferreirinha, que já tem 23 para 24 anos. Na Europa, eles querem jogadores mais novos. Né? Como é que tu que trabalha nessa questão vê isso? Né? Se realmente os jogadores estão sendo lançados tarde demais, ou se eles não estão com 18, 19 anos, tem muita coisa ainda para aprender, que é largar nos leão um jogador muito novo. Cara, tem que ser muito diferenciado para largar tão novo assim. É uma pergunta bem difícil, porque não há uma unanimidade em relação a isso, tá? Se a gente for se basear pela Europa, que é o que está dominando o futebol hoje, digamos que é melhor lançar mais cedo, né? Só que se tu for ver também, a Europa lança mais cedo, jogadores, essa é a minha opinião, professor Anísio, tá? Lança mais cedo jogadores do meio para frente. Do meio para trás, onde há uma responsabilidade, aonde a torcida queima esse jogador caso ele erre, tipo zagueiro, goleiro, volante, que tipo assim, um erro pode ser um gol do adversário, eu tardaria um pouquinho essa entrada. Assim. Hoje até no jogo do Paris Saint-Germain tinha um lateral esquerdo de 19 anos. E a primeira bola dele que ele pegou, já o Messi trocou para ele e já deixou escapar. Eu disse, o guri de 19 anos deve estar sentindo... Mas com certeza, né? Tipo, porque tu pega posições assim, eu não lançaria um zagueiro com 19 anos. Tipo, não lançaria. A não ser, claro, vai de casa a casa, acabou de ter um guri extra classe lá demais, sabe? Mas na média falando, eu não lançaria, assim, no time profissional, digamos. Sim. Né? A gente vê o próprio caso do Juan, né? O Juan aí tem... Agora que o Juan fez 22 anos... Ele é novo, eu acho que ele está bem, assim, claro, falha, como qualquer zagueiro falha. Ah. Só que a falha dele parece que é apontada, sabe? Ah, falhou. Cara, Jeromel também falha, Kahneman também falha. Falha muito o Kahneman. Deixou muito o Grêmio na mão com as expulsões. Tipo, se for ver todos os antes da final da Libertadores, né? Que ele foi expulso. Tipo, vários jogos, assim, ele... Tomou amarelo, né? E aí acho que tomou o terceiro e acabou ficando fora. Então, tipo, isso é uma falha pra mim. E aí acaba a torcida queimando esse jogador, porque é o seguinte, às vezes no ataque do outro time está um atacante muito experiente, mas muito experiente. E aí tu coloca um guri com 22 anos, 21 anos, que por mais que seja melhor, não tenha aquela bagagem, o atacante consegue se sobressair, entendeu? Tipo assim, Fred frio assim. Imagina. Né? É verdade. Então O cara tá acostumado a jogar com o Fred no videogame, de repente tá marcando o Fred. Né? Exato, entendeu? Então, depende da posição, eu sou a favor. Porque, por exemplo, assim, tu pega um atacante, tipo Ferreirinha. Ferreirinha até não dá pra dizer como novo, porque já tem 23, 24 anos, né? Mas digamos assim, tu pega um guri de 18 anos, cara, ele tenta. Pega a bola, vai pra cima, entendeu? Vai lá no X1 lá que eles chamam, né? Vai pra cima do cara. Errou, mas tentou. Mas perdeu na entendeu? Perdeu a bola no ataque. Ele tentou, ele deu 2 chutes a gol, errou, mas chutou. Zagueiro não é assim, né? Perdeu a bola, mas é ruim, não sei o que, né? Então, goleiro também, o Grêmio agora tá com 2 goleiros novos, né? E excelentes goleiros. Mas o Grêmio até parece que tá, com base nisso que o Anísio falou, o Grêmio parece que faz o inverso. Por quê? Wanderson, Juan, o Tonhão, ele começou a ser titular, a entrar com 21 também. Mas o Wanderson entra nos extra classes, né? O Wanderson já, até o Tite já tocou o nome dele, né? Sim. Né? Breno e Chapecó, né? Que também são... Aí tinha o Matheus Henrique, que começou a ser titular com 20, 21 também. E daí, mais pra frente, parece que... Experimenta menos, né? Experimenta menos. Tem um jogador que, pra mim, ele poderia estar fazendo parte desse grupo, que foi emprestado do Brasil de Pelotas, o Rildo. Que é do Grêmio, sim. Da categoria de base. Para mim, ele poderia estar fazendo parte desse grupo tranquilamente, sendo que ficou lá o Pereira. E tem outro que é muito falado também, que é o Elias, né? Elias Manuel, já vi jogar ao vivo. O Elias Manuel, ele no último jogo dos aspirantes, ele fez 2 gols contra o Figueirense, se não me engano. E o Fernando Henrique também. Fernando muito Henrique, bom. Mas eu acho que é melhor continuar apostando no Léo Pereira.
Eu sou caso do Inter, Carlos. jogador de Free Fire, Assim, cara diferenciado. Que é o mesmo caso do Inter na questão que a gente está citando, são jogadores o Elias, o Rildo, o Fabrício, que era um atacante também que jogou pelo lado esquerdo naquela Copa São Paulo que o Inter ganhou nos pênaltis do... Teve o capitão do Grêmio, que é o lateral esquerdo, foi vendido agora há poucos dias. Matheus Nunes, né? Saiu do Grêmio, né? O Wanderson era o lateral direito? Não é o Guedes, é o... Era o Matheus Nunes. Não, o lateral que tá falando. Não, teve o lateral que era capitão da Copa São Paulo do Grêmio, era esse Matheus aí. Matheus, ele saiu do Grêmio, né? Saiu agora do Grêmio. Era o Adriel, o goleiro. Era Wanderson, Alisson e Emanuel e o Matheus Nunes. Fernando Henrique. E tinha o Diego Rosa, que foi vendido já. Diego Rosa, do Diego City, Rosa, tá no Grupo City. O Pedro Lucas. Sarará, não? O Sarará não estava nessa... Era Rildo, Elias Manuel. Rildo, Elias Manuel, Fabrício e o Fabrício. Né? E o Inter também tinha Praxedes, que já foi vendido agora. Gustavo, o Guilherme Pato. O Guilherme Pato, que está no Cuiabá. O goleiro Emerson Júnior estava no Figueirense, agora retornou pro profissional. Né? E dessa final, desse jogo final, o Wanderson só está sendo usado. De 22 jogadores. Mas é que hoje a Copa São Paulo é sub-18, né? Então tem essa questão que a gente estava conversando agora com a Anísio. Mas isso foi em 19, né? Teve 20 anos, né? Foi início de 19, né? Antes da pandemia. Sim. O Inter quem foi aproveitado foi o Praxedes, que já saiu. Cezinha foi para ser reserva do Botafogo. Reserva do Botafogo. É verdade, foi capitão do Inter na Copa São Paulo, foi reserva do Botafogo. O Guilherme Pato está no Cuiabá, reserva do Cuiabá. O Mazete agora foi emprestado para o Vila Nova. Então, às vezes, os zagueiros eram o Pedro Henrique, esse que está no Sport, e o Thiago Barbosa, que tá na base, né? Até agora que nós estamos falando, talvez você estava preparando essa equipe também. Aí já é base, né? Na Copa São Paulo já é base, né? Já não é a formação mais, né? Não, daí já é... A Copa São Paulo já está representando o clube como base do clube. Porque daí eles já busca mais resultado do que... Sim. Do que... Ali é para eles já estarem praticamente prontos já, né? Copa São Paulo... Não é sub-20 Copa São Paulo, cara? Tem certeza? Sub-20. Não, tinha baixado o sub-18. Você voltou para ser sub-20. Mas até aquele ano era sub-18. Tem uma Copa bem forte, que é a Copa Ipiranga também, que tem time... sub-20, né? Sub-20. Que era o Campeonato Brasileiro Sub-20. Se eu acompanhei bem quando o Juan estava. Sim. Desse time da Copa Ipiranga, que o Juan foi campeão, até era capitão do time em 2019, eu assisti muitos jogos, até fui com o Neto lá assistir. Os 3 eu fui com o Neto. Tem o Juan, o Rodrigues já tinha subido para o profissional, então era o Juan, Elias Manuel... Quem era o outro, cara? Acho que é só os dois que a gente ouve falar os nomes agora. Foram aproveitados, digamos assim. Os dois, os outros, eu não lembro de nenhum assim mais. Talvez o Gui Azevedo foi pro Curitiba, né? Foi emprestado pro Curitiba. Isso, Guilherme Azevedo também. Não, e que tu falou, né? O Grêmio faz o caminho contrário, mas eu acho que o Rodrigues e o Juan são titular pela lesão de Kahneman e Jeromel. Né? Eles não iriam ser titular se Kahneman e Jeromel estivessem bem, eles não iam ser. Sim. Para Mandiari Pizzaria e para Vera Internet, vamos ler os últimos comentários aqui. O Eduardo Jovino dos Santos perguntou: professor, você acha que hoje na escolinha tem muitos atletas que têm potencial para ser profissional? Daqueles que já estão os mais velhos ali, sim e não. Sim, porque tem alunos muito bons, né, dentro das suas categorias, mas como eu falei lá, por que eu não, né? Como eu falei antes lá, é difícil saber em qual estágio está o menino, sabe? Tipo assim, é que eu te disse, tem alunos que saem na frente. Então daqui a pouco aquele ali que eu achava que era o craque, que vai virar, não vira, e o outro que está um pouco mais retardado vira. Então é difícil tu apontar. Às vezes acontece, que nem um exemplo, o Kaká, né? Que ele era reserva da base São Paulo, da município precisou de um jogador, a base tinha um jogo importante, e o técnico falou, não, leva o meu reserva aqui, porque aqui eu tenho um jogo importante. O Kaká estourou. Tem coisas assim que não dá para entender. Luiz Carlos Calderon, um abraço, Calderon. Parabéns pelo programa, sucesso, professor Anísio. Gente boa, foi nosso prof lá. Agora tá vivendo da música. Calderon. É bom, Calderon.
O Dene, beleza, fala sobre as façanhas das 4 linhas. O Dene tem algumas façanhas agora, tá aprontando lá em Minas Gerais. O Dene agora ele faz façanhas no tatame, né? Carlos, próximo jogo do Inter, o que esperar? Uma derrota, né? O próximo jogo do Inter é um jogo muito difícil, né? Contra o Atlético Mineiro. Lá é sábado às 9 horas da noite, o jogo da balada. E eu tenho esperança que agora o Colorado vai ter, depois daquela partida contra o Flamengo, o Colorado sempre tem esperança que possa acontecer algo diferente, né? Mas o empate tá bem legal já. O Grêmio joga contra o Sport. Eu só vou... Tem que vencer, né? É domingo às 8h30 da noite. Domingo às 8h30 da noite. Talvez tenha público. Talvez tenha público. Talvez o único estado ainda que não está permitido é a Bahia. É a Bahia. E aí a CBF propôs que então os jogos do Bahia, nem fora, nem em casa, tenham público. Não, mudou hoje. Os jogos que o Bahia tem em casa, eles vão adiar. Para quando o Bahia puder ter público. Vai virar uma bagunça, acho que vai terminar no que vem esse Campeonato Brasileiro. Não, já era para terminar de dezembro, agora pelas datas. 19 de janeiro. Já é para ser. 19 de janeiro. 19 de janeiro já. 19 de janeiro para terminar. É porque do jeito que tá, o Flamengo não sai fora de nada, né? Então não tem quarta-feira livre. Sim, daí bate as datas, tem que prorrogar. Sim. Anísio, considerações finais para te agradecer também pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, conversando sobre a categoria de base, sobre a escolinha do Grêmio de Tramandaí, sobre a futura escolinha do Grêmio de Osório. Te agradecer. O microfone do Correio do Imbé está à disposição para te fazer as suas considerações finais. Não, eu é que agradeço o convite, pode me convidar mais vezes, eu venho, sem problema nenhum. Falar do que a gente trabalha e o que a gente gosta de fazer é fácil, né? Tipo, uma conversa de bar, digamos assim, né? Então é bem fácil falar, porque a gente é apaixonado por isso. Quanto à escolinha, as portas estão abertas, podem levar o seu filho lá para fazer uma aula experimental, é grátis. Quer ficar, meu filho precisa de 2 semanas para fazer eu estou aqui, por exemplo, passando férias, acontece bastante isso até. A gente veio aqui passar uma temporada aqui, porque o meu pai está trabalhando aqui, não sei o quê. Pode ir lá treinar, vai lá, as portas estão abertas, pode me chamar no WhatsApp ou no próprio Facebook, Anísio Júnior. Pode comentar também. Depois eu comento ali, Todas as minhas redes sociais são Anísio Júnior. O contato aí embaixo depois. Pode fazer uma aula experimental, que você vai ser bem-vindo, sendo gremista ou colorado, como eu falei antes, né? Sendo colorado não tem problema nenhum, é só um treino, né? Vai continuar sendo colorado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui mostrando nosso trabalho, falando sobre o que a gente gosta aí. Então esse foi o Esportes em Foco. Carlos Bauer, alguma consideração final? Nossa, dar uma boa noite, pessoal. Pedir para o pessoal continuar compartilhando, para quem não assistiu o programa ao vivo, assistir depois. E obrigado a todos aí. Muito obrigado, então, para Mandiari Pizzaria e para a Vera Internet. Esse foi o Esportes em Foco. Até terça que vem, 8 da noite, aqui no Correio do Imbé.